Nós hoje queremos falar e dar início a uma série de mensagens que o título dela é Todos Precisam Saber. E a grande pergunta é, afinal, o que todo mundo precisa saber? Será que as pessoas precisam saber de algumas teorias que a gente vê da conspiração, que daí as pessoas falam, olha, ninguém sabe, mas nesse momento está acontecendo tal e tal coisa, que está por trás e tal. Será que é isso que as pessoas precisam saber? Pode ser que sim, não sei. Uma teoria, uma hora ela pode ser comprovada, não sei. O que será que as pessoas precisam saber? Que o Palmeiras não tem mundial? Todo mundo já sabe, né? Não foi para provocar o Daniel, nossos amigos estão conosco lá em casa, ele é palmeirense. Até assisti o jogo do Palmeiras ontem com ele, né? Não sabia para quem torcer, se era o Flamengo ou o Palmeiras, mas falei para ele, ó, o pior que aconteceu, eu estou feliz, 4-4, pênalti, a gente está feliz com isso. Mas parênteses à parte, brincadeira à parte, o que precisamos saber? O que as pessoas precisam saber? É interessante que quando nós falamos disso, nós pensamos que nós estamos falando de algo que eu preciso de fato dar uma informação que você, ou que as pessoas, ou que outras pessoas não saibam. Precisamos transmitir algo que as pessoas não saibam. Quando você escuta isso, é isso que vem na sua cabeça. Todos precisam saber, mas todos precisam saber do quê? Tem pessoas, eu não sei vocês, mas eu conheço pessoas que você vai conversar com a pessoa e ela fala para você de várias coisas que você nem perguntou, porque ela acha que você precisa saber daquilo, né? E às vezes, vira e mexe, a gente às vezes está em reuniões ou encontros, não só da nossa igreja, mas de outros lugares ou de outros grupos diferentes, e vira e mexe, às vezes você se depara numa reunião assim, né? E aí, é para falar sobre a flor rosa. Bom, agora minha paleta de cor é masculina, viu, mulheres? Perdão, para mim isso é rosa. Da flor rosa. Aí a pessoa ela vai falar dos bancos, da arquitetura, de tudo que está acontecendo. Você, poxa, pois é, porque tem gente que tem essa necessidade acha que você precisa saber de um monte de coisa que você não perguntou. Mas a grande verdade é que a maioria das vezes nós nos comportamos e vivemos o tempo todo falando de coisas para as pessoas que nós julgamos que elas precisam saber. O tempo todo. A forma como você se comporta, a forma como você se relaciona com seus amigos, diz respeito disso, de dizer para as pessoas coisas que elas não saibam. Ou não é isso que você faz quando você encontra com o seu amigo? Ou nós, né? Eu falei do casal de amigos que está nos visitando, a gente para ali e fala, e aí, como é que está tal coisa? E aí eu vou dizer, e eles vão dizer coisas que nós ainda não sabemos a respeito de como está a vida deles. Né? Precisamos saber, preciso saber como você está. Mas guarda essa provocação no seu coração e abra a sua Bíblia lá em João, capítulo 1. João, capítulo 1. Afinal de contas, o que todos precisam saber? João, capítulo 1, eu vou ler a partir do versículo 29. Diz assim, João 1, a partir do 29, diz assim, no dia seguinte, João viu Jesus aproximando-se e disse, vejam, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Este é aquele a quem me referi, quando disse, vem depois de mim um homem que é superior a mim, porque já existia antes de mim. Eu mesmo não o conhecia, mas por isso é que vim batizando com água, para que ele viesse a ser revelado a Israel. Então, João deu o seguinte testemunho, eu vi o Espírito descer dos céus como uma pomba e permanecer sobre ele. E não teria reconhecido se aquele que me enviou para batizar com água não tivesse me dito, aquele sobre quem você vira o Espírito descer e permanecer, este é o que batiza com o Espírito Santo. Vi e testifico que este é o Filho de Deus. E aí no 35 diz assim, no dia seguinte, João estava ali novamente com 2 dos seus discípulos. Quando viu Jesus passando, disse, vejam, é o Cordeiro de Deus. Vejam, é o Cordeiro de Deus. Senhor Jesus, muito obrigado mais uma vez por essa manhã. E nós pedimos, Deus, que à luz da Tua palavra, o Senhor possa falar ao nosso coração, no nome de Jesus. Amém.
Bom, quem é esse João Batista? Se você olhar lá em Mateus capítulo 3, vai descrever que João Batista é um homem que pregava no deserto. E esse homem anunciava as boas novas de Deus, dizendo: o reino dos céus está vindo. Ele pregava no deserto. Esse homem que estava ali clamando no deserto, ele era um homem que vestia pano de saco, tinha um cinto de couro. A sua alimentação, né, não sei se o Luciano depois vai dizer que essa é uma dica para viver mais, mas ele comia gafanhoto. Espero que não, né? Ele comia gafanhoto, se alimentava de mel silvestre. E essa era a vida desse homem. Ele era um homem que pregava no deserto, tinha uma mensagem extremamente dura, porque se você olhar lá em Mateus capítulo 3, ele está pregando e quando chega, ele vê os fariseus perto dele, ele olha para eles e fala: rasta de víboras. Um homem de uma mensagem dura, direta. Mas esse homem está aqui agora, após ser, em João capítulo 1, após ser interrogado a respeito de quem João Batista era. Esses discípulos, esses mestres da lei estão ali perto de João Batista e estão questionando: você é o Cristo? Você é o Messias? Quem é você? E aí João faz uma descrição ele fala, eles começam a perguntar assim: você é Elias? E ele faz aquela resposta assim: não, mas continuam dizendo quem é ele. Se vocês verem o texto, eu imagino João Batista dessa forma na hora desse interrogatório. Você é Elias? Ele disse: não sou. Pronto. E vem a próxima pergunta: você é um profeta? Não. E aí a insistência: quem é você? Dê-nos então uma resposta para que eu possa levar para as pessoas que me mandaram aqui, quem que é você? E aí João, ele vai descrever assim: bom, eu sou aquele que clama no deserto. Eu sou aquele que vem anunciar. Não a respeito de mim, mas a respeito do Messias. E aí fica aquele clima, porque o que João Batista fazia, irmãos, é algo que aos nossos olhos parece comum, porque hoje nós temos formas diferentes de batismo, né? Às vezes pessoas trocam de denominação ou trocam de igreja e as pessoas às vezes até passam por um segundo batismo e tal. A gente não vou entrar nesse campo na discussão, não é isso, mas isso é algo que para o nosso tempo é comum de nós vermos. Mas o que João Batista fazia aqui era um pouco inusitado, diferente, contraditório, porque existia rituais de purificação, então era como um batismo, né? Eles entravam dentro de um tanque para ter essa purificação e saía. Então, era comum que era batizado pessoas que vinham de outra religião e se convertia ao judaísmo. Essas pessoas passavam por um batismo como se fosse por esse ritual agora para entrar na fé judaica. Só que João Batista está pregando o arrependimento e está batizando os judeus. E os mestres da lei falam: quem é esse homem que está querendo batizar as pessoas que já são da mesma religião? E aí é onde ele faz essa descrição aqui, ele fala: eu batizo com água, mas vem aquele que vai batizar com o Espírito Santo. Por isso que ele dá essa resposta. Então eu estou descrevendo quem é esse homem. João Batista é esse homem, que vem anunciar a vinda de Jesus, um homem com uma mensagem dura, forte. Mas ele aqui, ele está atraindo a atenção das pessoas. Tem pessoas vindo de todas as partes para ouvir o que ele está dizendo, tem pessoas querendo ouvir os seus ensinamentos, tem discípulos que estão seguindo e sentando aos pés dele para aprender com ele a respeito do que ele está falando. E aqui, no 29, depois dele ser interrogado, provavelmente aqui ele já havia batizado Jesus, então ele já havia tido esse encontro com Jesus, mas aqui no 29, né, que vai dizer no dia seguinte, ele vê Jesus. Ele vê Jesus. E quando ele vê Jesus, ele fala para os discípulos dele: vejam. Vejam. E é interessante que ele descreve Jesus dizendo: vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É assim que ele descreve Jesus para os seus discípulos. Ele fala: vejam.
Está passando ali, ó. É aquele ali que é o Cordeiro de Deus. Então, eu quero voltar a fazer uma pausa aqui do texto e voltar para a pergunta, afinal, o que as pessoas precisam saber? É interessante que nós achamos que as pessoas precisam saber da vida uma das outras. Quando nós nos encontramos com as pessoas, a gente se encontra para como quem quer dar informação de algo que alguém precisa saber, sem nem ter autorização da pessoa pela qual nós estamos falando, né? Ou seja, o que eu estou falando é, a gente acha que todo mundo precisa saber da vida alheia. Não nesse aspecto que eu me sento com um amigo e falo, como você está? Eu quero saber. E ele me diz e vice-versa. A gente chega às pessoas falando de terceiros e acha que é isso que as pessoas precisam saber. Precisam saber da vida do outro, precisam saber o que o outro comprou, que negócio que o outro fez, que negócio o outro deixou de fazer, se foi um bom negócio, se foi um mau negócio, com quem que aquela pessoa estava conversando, com quem que ela deixou de conversar, como é que está a família dela, como é que está a vida dela. A gente acha que é isso que as pessoas precisam saber. Dizem as más línguas de Vitimarsum que tem alguns lugares de Vitimarsum que é o encontro para você saber disso. Vai em tal lugar, em tal horário, que você vai saber o que está acontecendo na colônia. E a gente acha que é isso que as pessoas precisam saber. Ou pior, quando nós nos referimos à igreja ou à fé cristã, nós achamos que as pessoas precisam saber dos problemas que ali nela existem. Então a gente se encontra para as pessoas para se referir a respeito da fé ou a respeito de igrejas ou de várias igrejas, e nós achamos que nós precisamos falar dos problemas que lá tem. Então a gente chega e fala assim, olha, lá estava assim, lá estava assado, lá acontece assim, o pastor lá é assim, e você não sabe o que já aconteceu. E a gente acha que o que as pessoas precisam saber é que a fé cristã e a igreja é esse ambiente no qual só acontecem as piores coisas do mundo. Irmãos, não estou dizendo que não acontece. E não estou dizendo que as pessoas às vezes estão falando algo que não existiu. Mas nós achamos que o que as pessoas precisam saber da fé que você diz que você serve é isso. Pensa agora e reflete sobre 2 minutos. As últimas vezes que você conversou com pessoas a respeito da igreja e da fé que você segue, você falou a respeito do quê? Da devocional que você fez durante a semana? Ou de um problema que você sabe que aconteceu ou que acontece na igreja ou na igreja vizinha? Percebe como a gente acha que quando a gente fala de fé e de igreja, o que as pessoas precisam saber é isso? Ou pior, a gente acha que as pessoas também precisam saber que a sua vida não interessa para ninguém. E a gente faz um caminho oposto, que também é errado. A gente se fecha dentro do nosso casulo e fala, dentro da minha cerca aqui, ninguém vai passar e vai penetrar. Então, como é que você está? Bem. Mas acabou, ponto final. Ninguém precisa saber. O que todos precisam saber sobre mim é que na minha vida não te interessa. E isso a Bíblia também não nos fala. As pessoas não precisam saber que você é alguém autossuficiente, porque isso é mentira. Mas às vezes a gente faz isso, porque a gente vai dizer, eu preciso me fechar, porque todo mundo vai falar de mim. Então é melhor eu me fechar e dizer que a minha vida não importa para ninguém, do que eu compartilhar ela. Mas as pessoas não precisam saber que você é um arrogante autossuficiente dessa forma. Não é isso que as pessoas precisam saber. Sabe o que as pessoas precisam saber, irmãos? É o que João Batista está dizendo. João Batista está falando, vejam, esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Sabe por quê? É isso que as pessoas precisam saber. Porque você falar sobre a vida alheia, você falar sobre os problemas que está evidente para todo mundo ver, não vai transformar e não transforma a vida de ninguém. Você sair de uma conversa na qual a única coisa que vocês precisavam saber é que existe problemas na sociedade, existe problemas na igreja, existe problema com o outro, você só foi mais um porta-voz do caos do óbvio. Isso não vai gerar transformação na vida absolutamente de ninguém.
O que as pessoas precisam saber não é que você é alguém extremamente fofoqueiro e só sabe falar dos outros, ou que você é alguém arrogante e autossuficiente. Não é isso que transforma a sua vida e nem a vida do outro, irmãos. Não é isso que transforma. Nós precisamos falar como João Batista falou: vejam, é Jesus. Porque João Batista é questionado a respeito de quem ele era. E ele poderia, talvez, hoje, fazer assim: olha, espera aí, eu sou alguém que mesmo me vestindo de forma extremamente simples para a época, eu atraio pessoas ao meu redor. Pessoas querem ouvir a respeito do que eu estou falando. Até judeus eu estou batizando aqui. É sobre isso que eu faço. Hoje, qualquer um de nós ia fazer esse tipo de descrição a respeito do eu. Então o que você precisa saber é o eu. Só que João, ele não faz isso. Ele fala: eu estou falando de alguém que é superior a mim. Porque já existia antes de eu existir. E aqui a expressão é desse arauto, é aquele que vem anunciar que vem uma autoridade. Então ele já se coloca assim: olha, eu só sou aquele porta-voz do rei que fala: povo, preste atenção, eis que vai chegar a autoridade, eis que eu tenho um comunicado do reino. Porta-voz, eu não sou autoridade e eu não sou aquilo que precisa ser anunciado, eu sou apenas o porta-voz. João não só se coloca dessa forma, como ele ainda fala: eu sou menos do que isso, porque eu não sou nem digno de desatar as sandálias dos seus pés. Sabe o que as pessoas precisam saber a respeito do Deus que de fato você se relaciona? Sabe por que a gente só consegue apontar e falar dos erros e dos problemas que a gente tem? Porque a gente vive pouca comunhão com Jesus durante a nossa semana. Então, realmente, a maioria das vezes você não vai ter o que falar de Jesus, porque você vai falar só de um Jesus que talvez no máximo você aponta lá, ó, tem um Jesus lá que é pregado em uma igreja. Mas não é o Jesus que você vive e se relaciona. Porque João Batista, se você olhar no texto, ele fala para os discípulos: vejam, aquele ali é o Cordeiro de Deus. E aí ele fala: eu vi, o Espírito Santo de Deus me revelou que a pomba ia parar sobre ele. Foi revelado para mim, eu tive uma revelação diante de ver de quem é Jesus. Esse Jesus, eu não só vi com meus olhos, como ele foi revelado ao meu coração, como eu o conheci por inteiro. Então, às vezes, o problema é esse, irmãos. Nós não conseguimos falar de Jesus porque, na verdade, de Jesus tem muito pouco na nossa vida. E aí eu queria contar uma história para vocês. Eu falei que eu ia falar da viagem que eu fiz ao longo do tempo, né? E já tenho contado bastante para as pessoas, foi muito legal esse tempo lá. Eu fiquei, o André e eu, nós ficamos mais ou menos em 5 lugares diferentes. Eu fiquei hospedado durante o tempo que eu estava lá. Então eu fiquei desde em hotel, a sótão, a faculdade, a quarto de hóspedes, e foi maravilhoso. E a gente visitou e conheceu pessoas que a gente nunca tinha visto na vida. E nós conhecemos um casal de chinês, né? Eles moram lá em Nova York, na ilha de Manhattan, lá bem no centro ali, perto das grandes avenidas. Nós fomos lá, visitamos aquele casal e a gente estava conversando, chegou, fomos muito bem recebidos, né, por eles, com carinho e tal. Olha, não, vocês são pastores, orem pela comida, né? Aí eu já falei: André, a hora que o meu inglês tupiniquim aqui vai dar ruim se eu orar, né? Ora você, estou aqui só no esforço para conversar e já está difícil. E aí o André orou e tal, e a gente continuou ali conversando, e aí daqui a pouco, quando a gente terminou de orar, ela falou: não, mas espera aí, eu quero orar por vocês. Amém, por favor, ore por nós, né? E orou: Deus abençoe o ministério deles, a vida e tal. Poxa, amém, que bacana. E a conversa seguiu. E daqui a pouco começou assim: nossa, graças a Deus eu estou num lugar onde o aborto é liberado. E eu poderia escolher na minha complicação de gestação se eu queria não ter o filho, graças a Deus. Não é possível, meu inglês está ruim mesmo, não estou conseguindo entender isso aqui. E aí, daqui a pouco... porque eu acho que deveria legalizar a prostituição, porque tem mulheres que não têm opção.
falei, meu, não é possível, não estou entendendo nada mesmo. É chinês, ela está falando chinês, não é isso que eu estou entendendo. E daqui a pouco, olha, como é que é lá na igreja de vocês lá? Tem esse negócio de troca de casal, de um casal estar com outras pessoas? Eu, não contente, não querendo entender a pergunta, irmãos, eu falei assim, tá, mas você está falando do quê? De ter comunhão, assim, se encontrar para fazer coisas juntos, né? Eu falei, não vou, acho que eu estou entendendo errado, né? E aí eu perguntei assim, não, casais que têm intimidade com outros casais, intimidades íntimas. Aí eu falei, não. Aí ela, não ou você não sabe? Eu falei, então, que eu saiba, não. Se tem, eu não sei. Não, porque na nossa igreja lá isso tem. E aí eu fiquei esperando assim, tá bom, ela está fazendo toda essa pergunta, mas ela vai terminar essa conversa aqui com uma negativa, né? Tipo assim, olha que absurdo, como é que estão as coisas, né? Olha que ponto chegamos, sabe? Eu esperava isso. E a conversa terminou assim, tipo, era isso. E aí a gente saiu de lá e eu falei assim, André, eu entendi errado as coisas que a gente estava... E ele falou, cara, eu não estou entendendo o que foi isso aqui, por que Deus trouxe a gente para esse jantar. Mas antes, entre um dos momentos, ela chegou e perguntou assim, como é que é a vida de pastor? Porque a gente sabe que é tão triste, é tão difícil, né? Aí o André respondeu, quando eu responder, eu falei, não, é maravilhoso. Eu tenho um monte de problema para falar. Vocês estão aqui, vocês são membros da igreja, você sabe quantos problemas a gente está enfrentando e enfrenta. Eu não teria coisa para falar? Teria. Eu falei, não, é maravilhoso. Sabe por quê? Porque eu vejo Deus transformando a vida de pessoas. Eu vejo Deus transformando famílias. Eu vejo pessoas querendo aprender mais de Deus. Isso é maravilhoso. Não tem coisa melhor que eu poderia passar para o meu filho do que ele ver essas coisas acontecendo. Aí terminou, depois a gente na rua indo embora, eu falei para o André, André, depois de tudo que eu ouvi, eu não poderia perder a oportunidade para que essa mulher entendesse que o Evangelho de Jesus é transformação. É maravilhoso seguir Jesus. É maravilhoso ver o que Jesus faz. Por que eu estou contando essa história para vocês? Porque quando a gente pergunta, o que todos precisam saber? E aí eu respondi claramente para você. Todos precisam saber que Jesus veio. Todos precisam saber que Jesus é superior sobre tudo e sobre todos. É Jesus a razão pela qual nós estamos aqui. João Batista não fala a respeito de si, fala a respeito de Jesus, daquele que vem para transformar tudo e todos. Ele anuncia esse Jesus. E ele não fala de si. Então, o que todos precisam saber é de Jesus. Mas aí vem a outra pergunta. Mas por que as pessoas precisam saber? Todos precisam saber, mas por quê? Porque hoje a gente tem um problema que todo mundo cria o seu próprio Jesus. E eu estou contando essa história para vocês, que uma das coisas que me impactou negativamente essa viagem lá, a gente estava na região ali, a gente foi Nova York, Virgínia e Washington, e a gente visitou algumas igrejas, conheceu pessoas ali, então foi aqueles lugares que a gente visitou. E algo muito triste foi como eu vou colocar isso sem que fique na internet ofensivo para as pessoas que eu encontrei. Nem todo mundo que diz seguir a Jesus, entende a verdade de Jesus como nós, hoje vivem e seguem dessa forma. Então, nem todo mundo que nós falamos assim, olha, você entendeu sobre esse Jesus que João Batista veio declarar, que transforma, que que ele existia antes de tudo, e que por ele tudo foi criado, e sem ele nada do que foi feito se fez. Ele é a verdade, ele é o único e verdadeiro Salvador, é Jesus. Hoje as pessoas falam, não, nem eu vou criar o meu Jesus com as minhas partes, com aquilo que me convém, com as ideologias que me agrada. E é sobre esse Jesus que eu quero viver, não é com esse Jesus da Bíblia. Irmãos, nós visitamos seminário teológico. E a gente entrou no seminário teológico assim, dentro da parte administrativa do seminário. E quando a gente fez uma curva assim, tinha uma bandeira LGBT.
dentro do seminário. E eu olhei e falei, do que é isso aqui? O que eles estão vivendo? E a gente encontrou e conversou com pessoas que vivem lá e trabalham lá, e eles falaram, olha, o negócio aqui hoje é complicado, tá difícil. As pessoas precisam saber, e todos precisam saber da verdade bíblica a respeito de Jesus. Porque hoje as pessoas criam Jesus à sua própria imagem e semelhança, ao seu próprio, conforme a sua ideologia diz que Jesus é, não quem Jesus se revelou nas Escrituras. E nós precisamos anunciar quem é o verdadeiro Evangelho, o Evangelho de Cristo Jesus, que é sobre Jesus, essa pessoa de Jesus. Porque enquanto nós estamos brincando de ficar fofocando da vida um do outro, tem ideologias entrando e destruindo igrejas e instituições. Tem pessoas indo para o inferno porque não conhecem Jesus. Tem pessoas não querendo frequentar igrejas porque você está sendo porta-voz de dizer que a igreja é o pior lugar do mundo. Irmãos, nós temos coisas para falar, sim, negativas que acontecem e nos fere. Só que se a gente acha que quando estão perguntando para nós sobre a vida, eu preciso falar do meu eu, a gente não entendeu o que a Bíblia diz e nem o que João Batista fez. Porque ele não fala a respeito do seu eu quando questionado quem ele era, ele fala a respeito de Jesus. É aquele que vem que está sobre mim. E aí a gente está brincando aqui de ficar dizendo para as pessoas coisas que não transformam a vida de ninguém. Quando a gente deveria anunciar, eu quero falar para você a respeito de um Jesus que é muito maior do que nós. Eu quero falar a respeito de um Jesus que é muito maior do que a minha tradição, é muito maior do que a minha cultura, é muito maior do que as minhas convicções humanas. É o Jesus que foi para a cruz e que sem Ele existir, nada teria existido. Ele é o primogênito de toda a criação. E foi do agrado de Deus que nele habitasse tudo. Só que a gente não faz, a gente está falando assim, peraí, por que todo mundo precisa saber? Precisa saber do quê? E aí tem o doutor Alex Carr, ele fala o seguinte, o homem é sábio quando se trata da ciência e de invenções. Afinal, nós temos aqui, eu tenho um aparelho aqui eletrônico que tem as mensagens aqui salva, que tem várias versões da Bíblia. Então, antes a Bíblia era um compêndio de papel, agora tem vários aqui e você pode acessar várias em várias línguas. Quando diz de invenção e tecnologia, o homem, cada vez mais. Mas, da mesma forma, ele é extremamente ignorante quando diz respeito à verdade do próprio ser humano. Quando diz respeito à verdade da natureza do próprio homem. De quem nós somos, por que nós estamos aqui, para onde nós vamos, por que eu nasci. Existe uma carência existencial enorme. E eu quero dizer para você que não tem ideologia no mundo que é capaz de responder essas perguntas. Porque o único que responde sobre por que você foi criado e como você foi criado e como o mundo começou e como o mundo vai terminar é a Bíblia e foi por causa de Jesus. Então você precisa anunciar, todos precisam saber de Jesus e do Evangelho de Cristo Jesus, porque é a única resposta para sarar a doença da humanidade, é Jesus. Deus não colocou nenhuma pílula mágica para que isso aconteceu, Ele deu seu Filho. Então todos precisam saber a respeito do Evangelho, porque é só o Evangelho que tem poder para transformar. E nas palavras de Paulo, em Romanos capítulo 1, no versículo 16, Paulo fala assim, eu não me envergonho do Evangelho, porque ele é poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Por isso eu não hesitei, irmãos, em estar numa conversa com um casal de chinês, num país que não é meu, e falar, viver com Jesus é maravilhoso. Não tenho vergonha de falar. Falando numa língua que não é minha, que eu não domino, que eu falo ruim pra caramba. Mas eu não estou aqui para falar de mim, eu não estou aqui para falar do nível de inglês que eu sei falar, eu não estou aqui para falar disso, eu estou aqui para falar de Jesus. E isso eu tenho para te dar. E é isso que pode transformar a sua vida. Não é nenhuma dessas outras coisas.
Não é você viver na maior cidade do mundo, não é você viver num lugar bem localizado, não é você falar a respeito do seu patrimônio, não é você falar a respeito da sua cultura, não é você falar a respeito da sua tradição. Isso não transforma a vida de ninguém. O que vai transformar a vida das pessoas é o Evangelho de Cristo Jesus. Então todos precisam saber que Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E eu quero terminar perguntando para você o seguinte: como de fato estão as suas conversas com as pessoas ao seu redor? Como de fato está a sua relação com as pessoas? Será que você entende que tudo que você faz e tem é sobre Jesus? Vou perguntar de novo. Será que você entende que tudo que você faz e tem é sobre Jesus? Ou você ainda acha que essas coisas você partilha de vez em quando? Não, isso aqui até pode ir para Jesus, mas isso aqui é meu. Isso aqui até pode estar ali, mas essas outras coisas já é mais para mim, né? Irmãos, é tudo sobre Jesus. Porque se você não entende que tudo é dele, para ele, sem nada do que existe, sem ele não faria sentido, então você não entendeu ainda quem é Jesus. Talvez você vai continuar falando mais a respeito de si, dos problemas, e falando assim: tem um tal de Jesus que vive na Bíblia. Tem um tal de Jesus que a tradição dos meus pais seguiram. Tem um tal de Jesus que fez meus antepassados saírem do seu país natal para buscar a vida em outros lugares. Tem um tal de Jesus que causou isso. Tem um tal de Jesus que fez com que essa colônia existisse. Tem um tal de Jesus que fez com que essa igreja existisse. Tem um tal de Jesus que deu o que você tem. Tem um tal de Jesus que é distante. Eu ouvi falar. E sabe o que é interessante? Esse livro de João, o Evangelho de João, ele foi escrito aproximadamente há 70 anos depois de Cristo. Ou seja, nós estamos falando de um homem que colocou essas palavras aqui, que já estava um pouco mais maduro na idade, vamos pôr assim. Ele já estava velho, irmãos. Mas ele coloca essas palavras aqui, como quem lembra detalhadamente do que foi falado. Quando você olha a troca com as palavras, quando ele se refere, o que João disse, como João disse, o Evangelho de João e Mateus, um complementando o que o outro falou, uma carta que foi escrita, ou seja, ele estava presente quando foi discípulo de Jesus, quando caminhou com Jesus, e está velho ali escrevendo a respeito daquilo que aconteceu lá atrás, falando como quem viveu isso ontem. Sabe o que gerou isso, irmãos? Um verdadeiro conhecimento de quem é Jesus, do que de fato as pessoas precisam saber. Ele poderia ter narrado várias coisas, mas ele termina a carta de João falando assim: aqui ficou alguns relatos, eu estou parafraseando, ficou alguns relatos para que se conhecesse quem é Jesus. Mas se fosse para registrar todos os ensinamentos e tudo que ele falou, não haveria papel no mundo capaz de registrar tamanhos ensinamentos. Ou seja, ele está velho, escrevendo ainda e falando assim: se eu fosse relatar tudo que Jesus ensinou, não vai ter papel e não vai ter braço para terminar de escrever isso aqui. Ou seja, o quanto de Jesus tinha no seu coração e na sua mente, para ele escrever isso e dizer: olha, não ia existir papel capaz de suportar o ensinamento de Jesus, porque eu ia colocar tudo que eu aprendi e viver, e os outros discípulos também, e ainda ia ter muito mais coisa, e do Espírito Santo ia trazer, e a gente não ia ter papel para suportar. Irmãos, isso só e só fala e vive quem entende do porquê que nós estamos aqui. É sobre Jesus, é para Jesus. Não é sobre nenhuma outra coisa. Não é sobre placa de igreja. Não é sobre a denominação que nós temos. Não é sobre a família que nós achamos que pertencemos. Não é sobre a cultura que você acha que você pertence. É sobre Jesus. E todas essas coisas se tornam bênçãos quando nós entendemos quem é Jesus. E quando as pessoas vêm perto de nós, elas conseguem ver nós
Veja, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E isso é tão maravilhoso, irmãos, que Deus transborda aquilo que Ele faz por nós. Ele transborda. Eu falei para algumas pessoas e a gente alugou, vou terminar com essa história, quero orar por você. Nós alugamos um carro, o André e eu lá, e a gente tinha que sair de Virgínia e ir para sair de Nova York e ir para Virgínia. E a gente alugou o mais barato que tinha, né? Falou, tem um Fusquinha aí para alugar? É esse aí que a gente quer, o mais econômico do Fusquinha. A gente pesquisou esse e alugou. E aí nós alugamos, e quando a gente entrou no estacionamento, eu já desci do estacionamento falando para o André, falei, André, seguinte, nós somos latinos, velho. Latino sabe desenrolar. A palavra que nós vamos usar hoje de manhã é Mustang. Aí o André falou, para, né? Tá doido? Eu falei, não, cara, nós vamos lá, vamos lá. E a gente entrou dando risada. E quando a gente entrou, tinha um Mustang vermelho ali, parado ali do lado. E falou, aí André, disso aqui que eu tô falando, cara. Isso aqui, dando risada, né? Claro, 2 latinos, missionário, não sem dinheiro para fazer uma coisa dessa. E aí a gente chegou lá na hora de alugar, ela falou, é tal carro que vocês querem? A gente falou, não, na verdade a gente quer um Mustang. Aí ela, vocês querem um Mustang? Vai ficar tantos dólares a mais. Aí o André me olhou e falei, não, esquece, não tem dinheiro, né? E a gente falava em português dando risada e tentava explicar o que a gente estava tentando, o que a gente queria, né? Falei, não, André, sem chance, vai quebrar a gente, né? Não tem como. Tá bom. E a moça errou alguma coisa lá no computador, ela não conseguia terminar. E ela já tinha falado, não, eu vou dar para vocês um carro, uma categoria acima e tal. E aí veio a chefe dela ali e falou assim, tá errado, qual carro que vocês querem mesmo? Aí a gente, na verdade a gente quer um Mustang, mas ela falou que não dá, né? Aí ela parou assim, vocês querem um Mustang? Tá bom, peraí, pegou o rádio, tem um Mustang aí? Aí respondeu lá, tem um vermelho, que foi o que a gente passou do lado. Ela falou, tem um Mustang vermelho, pode ser? Pode, mas peraí, né? Preocupada assim, pode, mas como é que vai ficar? Não, vai ficar $20 a mais só por causa do seguro. Pode ser? Eu olhei para o André e falei, André, é uma vez na vida, André. É uma vez, não tem outra oportunidade, André, é agora. E aí falou, tá bom, pode ser. Irmãos, a gente saiu dali, 2 missionários, parecia 2 piá que acabou de ganhar o brinquedo, e te ligou para as nossas famílias, e não sei o quê, olha aqui e tal. E a gente já tinha uns 40 minutos que o nosso sorriso não caía, a bochecha estava doendo. A gente ia falar, se nossas esposas estivessem aqui, elas iam olhar, legal, tá bom, acabou ali a graça. Mas como era homem, com a máquina, a gente estava feliz da vida, ficou uns 40 minutos dirigindo ali aquele carro feliz da vida. E aí a gente falou assim, nós vamos agora para a casa da mulher, nós vamos nos hospedar. E como é que a gente chega para casa de uma mulher que vai hospedar a gente com um Mustang, né? Ela fala, que missionário brasileiro vocês são, né? E aí eu falei, André, a gente tem que chegar contando o que aconteceu, porque ela vai saber, né? E nós chegamos e contamos lá essa história já, o que aconteceu. E tinha um rapaz que estava junto na casa, que ele é um africano que está ali hospedado para estudar. E a gente contou essa história lá, e depois eu estava conversando com ele pessoalmente, ele começou a oportunidade de abrir o coração a outras coisas, e ele falou assim, sabe, às vezes eu deixo de acreditar mesmo e de orar, porque às vezes eu já falei tanto, eu não sei se Jesus responde o que a gente faz. Aí eu falei assim, eu dei o apelido dele, que eu sei que é um apelido que os africanos de língua portuguesa usam por outro, eles chamam o outro de Cota, né? Meu amigo, meu brother, né? Meu irmão. Aí eu olhei para ele e falei, Cota, Jesus não só atende a sua oração, como ele transborda, às vezes até coisas que você não precisa. Irmãos, a gente precisava de um carro daquele? Não. A gente já estava feliz de Deus ter nos dado a oportunidade de estar ali e de poder viajar e pegar a estrada ali, a gente já estava feliz. E Jesus transborda. Ele às vezes dá coisas que não tem menor necessidade, é pura futilidade, mas que vai só para o nosso coração. Mas isso a gente só consegue perceber e falar se a gente sabe que tudo é sobre Jesus. Eu poderia contar essa história só para a gente dar risada e falar para vocês, irmãos, é um acaso. Pode ser um acaso, eu não estou dizendo que Jesus preparou um Mustang para a gente, Deus tem coisa para falar, mas eu não consigo desvencilhar tudo o que acontece na minha vida e não entender que Jesus está junto comigo, porque Ele é vivo em mim.
Então, se tudo é sobre Jesus, até aquelas coisas desnecessárias que Ele faz, de nos presentear, Ele está ali. E até os dias que nós temos que estarmos juntos em oração, derramando lágrimas na presença dEle, sobre aquilo que Ele está fazendo. Até quando nós estamos diante de um desafio mais difícil sobre as nossas vidas, Jesus está ali, porque o nosso sofrimento reflete a glória de Cristo Jesus sobre nós. Então é tudo sobre Jesus. Não desvencilhe em nada de Jesus. Saiba que onde você estiver, você tem a oportunidade de falar, isso é sobre Jesus, isso foi por Jesus, foi porque Ele está com a gente, porque Ele é vivo em mim, não tem nada separado de Jesus. Todos precisam saber, irmãos, do Evangelho de Cristo Jesus. Vamos orar? Convido você a se colocar em pé, vamos orar. Senhor Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é um Deus vivo. Nós te agradecemos porque a Tua palavra vai dizer que o Senhor estava antes de toda a criação. E foi do agrado de Deus que no Senhor habitasse toda a plenitude, Deus. O Senhor é um Deus vivo. Nós não queremos, Senhor, falar de um Deus que nós ouvimos falar. Nós queremos, Deus, apontar para o Senhor, direcionar as pessoas para seguirem o Senhor Jesus, como aconteceu com esses 2 discípulos, que no dia seguinte, eles viram novamente Jesus e seguiram, e se tornaram discípulos dele. Nós queremos, Deus, anunciar esse Jesus que transforma vidas, que está transbordando todos os dias a Tua graça e a Tua bênção sobre as nossas vidas. Até quando nós não vemos, o Senhor se faz presente e transformador sobre nós. Senhor Jesus, obrigado, porque nós temos o privilégio de anunciarmos isso. Senhor Jesus, não nos permita passarmos por aqui, nessa terra, ouvirmos de tudo isso que o Senhor fez e faz, e vivermos como se o Senhor fosse algo desconectado de nós. Não, o Senhor é vivo em nós, e por isso nós apontamos para o Senhor. Por isso nós queremos proclamar o Teu Evangelho para as pessoas. Por isso nós queremos usar de toda a oportunidade que o Senhor nos der nessa terra, para dizer, é por causa de Jesus. Que não passe, Deus, uma oportunidade sem que a gente glorifique o Teu nome, da mais fútil e das mais transformadoras de vida, que a gente possa dizer, tem Jesus, é por Ele. Então faz isso, Deus, que aqui exista pessoas que vivam essa fé genuína. Traz isso para nós e gera isso em nós, no santo nome de Jesus. Amém.